Amigos e amigas do canal Isaías Nery, daqui do podcast Falando Francamente. Bom dia ou boa tarde a todos. Boa tarde, né? Pois bem, hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, nosso amigo Sérgio Neres, um empreendedor de Buriticupu, um jovem, um patriota, morador aqui há alguns anos em Buriticupu, que tem ajudado a desenvolver a nossa cidade. E hoje nós vamos conversar com ele, bater um papo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. É que ninguém sabe que hora que vocês vão estar olhando esse livro. Boa tarde, boa noite, bom dia. O importante é que vocês vejam o nosso diálogo aqui. Exatamente. E aí, Sérgio, como é que tá a luta, rapaz? Grande, a batalha diz que não tem vitória sem guerra, né? Tem que batalhar para ver se a gente consegue chegar à vitória. Aí, na luta. E não pode parar, né? Não pode parar. E aí, chegou em Buriticupu em que ano? Rapaz, na realidade eu nunca saí. Eu já dei uma volta, dei uma passeada por São Paulo, já morei em Macapá, mas eu nasci em Buriticupu. Na realidade, antes de ser Buriticupu. E morava em Preço de Porco, Vila Pinharé. A gente era município de Santa Luzia. Fui registrado em Santa Luzia, porque era município, né? Mas sempre foi Buriticupuense. Aí veio aqui pra sede quando? Pra sede em 92, 94, por aí. Menino ainda. Menino. Criado, que nem disse, do jeito que Deus queria. Minha mãe foi separada do meu pai. E muito batalhadora. Naquele tempo as coisas não eram fáceis. Ela tá assistindo nós? Provavelmente ela tá ligada. Eu mandei um link pra ela aqui. Minha coroa, que foi o pai e a mãe nossa, e com muita dificuldade criou 5 filhos. Infelizmente, hoje só resta 4, são 3 homens e uma mulher. Acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo que mora no Buriti conhece nós, que é a Celina, que hoje é diretora da SAMU, tem o Ricardo, tem eu, o Sérgio, e tem o Nego, que é o Da Charles, Embeleza. É Charles o nome dele? Todo mundo só conhece, chama de Nego, porque meu tio gostava dele, só chamava meu Nego, que era um Meu nome Nego. carinhoso. Aí pegou. E Nego. Estamos aí, na luta, para criar agora os nossos filhos, né? Tem quantos? Tenho 3 filhos, 2 homens e minha princesinha, de 2 anos agora. Filha. E Thiago, como é que é empreender nessa sua área, né? Você trabalha ali, a gente vê a sua correria, a sua luta. Como é que tem sido ali? Como é que foi o princípio do seu trabalho que você exerce atualmente? Tudo na vida começa com esforço do cara. Eu, graças a Deus também, Deus botou na nossa vida um padrasto nós que ele nos ajudou muito. Não em dar dinheiro, mas como se diz, dar um apoio moral. Que ele sempre disse, meu filho, ele tinha de onde tirar, mas ele nunca deu nada para nós, porque ele disse que quando você dá uma coisa para a pessoa sem ter um custo, a pessoa não dá valor. Então ele sempre, às vezes, queria ajudar uma coisa, eu te empresto. Faça aqui, dou uma força. E eu comecei, todo mundo sabe, eu comecei ali numa... Primeiro era mototáxi. Já fui em arroz, já fui carroceiro, Já? já fiz carvão na Serraria do Mansueto ali, fiz carvão, já carreguei, já amarrei ripa. Eu sou desde o começo do Buriti, do tempo difícil mesmo, do tempo do cara tomar farinha de polvo com café. Qual a sua idade hoje? Hoje eu tenho 37 anos. Então você era muito novo fazendo esse trabalho, né? De novo, não, como sempre, naquele tempo a dificuldade muito grande, e como a mãe era sozinha, nós tínhamos que ajudar todos os outros, vender geladinho, vendi água na linha de ferro lá no trem, na estação, vendi muita coisa mesmo para sobreviver. Hoje eu dou valor porque eu aprendi cedo, a minha mãe me ensinou que a gente, para ter as coisas, a gente tem que ter trabalho sério e dedicado e num ritmo que Deus abençoe a gente, sem pegar nada de ninguém, que a gente vai pra frente, a gente cresce. E hoje? Hoje eu mexo com lanternagem, hoje eu pinto carro, reformo. Só carro, moto, não? A parte de moto é com meu irmão, com o Ricardo. Hoje, como ele tá trabalhando na prefeitura, ele tem um rapaz que exerce essa função lá. Por ele, né? Isso. Mas como é que é o rendimento? Como é que é a clientela? Rapaz, graças a Deus, eu costumo que eu nunca tive um tempo bom que nem esse na pandemia. A pandemia foi o tempo que eu mais ganhei dinheiro. Foi o tempo que eu mais ganhei dinheiro. Foi o tempo que mais o povo tinha dinheiro. Todo mundo, eu costumo dizer assim, o cara disse, as coisas ficou caro.
Mas ficou caro, mas praticamente todo mundo tinha dinheiro. Que tinha pessoa que nunca tinha pegado em R$ 100 na vida, estava recebendo 1.200. Aí ele, às vezes, tinha uma motinha lá que ele não podia consertar. Recebendo esse dinheiro, ele trouxe para reformar. Ele levou na oficina do meu irmão para fazer a parte de força. Ele não podia comprar uma roupa, ele comprou uma roupa pro filho. Então, foi assim que aconteceu. O povo tinha um carrinho, tava com a pintura feia. Quando recebeu esse auxílio, automaticamente sobrou um dinheirinho, comprou uma televisão, comprou uma coisa e veio arrumar o carro também. E foi o tempo que eu mais ganhei dinheiro. Entendeu? Porque vieram até mim para fazer o serviço. Eu lembro, Sérgio, que faz sentido isso aí, porque eu visitei um amigo que mexe com material de construção e a loja dele é pequena aqui em Buriticupu. E eu vi mais ou menos 7 a 8 pessoas na fila, numa loja pequena. Eu perguntei pra ele como é que era aquilo. Ele disse, rapaz, aqui é todo dia desse jeito aí. Na fila, para pagar produtos de material de construção que tinha comprado, né? Então eu fiquei admirado. E isso 2020, 2021, em plena pandemia. É porque aí o cara subiu tudo, mas que funciona assim. Eu mexo com essas coisas, eu sei como é que funciona. Isso é o livro começa. Quando aumenta a demanda da procura, o valor aumenta. Se eu chego aqui, se eu tenho 2 microfones para vender, aí só você que tem. Outro não tem, se eu cobro aí R$ 1.000 de cada microfone de cada. Não, tá caro. O cara vai no outro lugar, lá o cara é 2. Ele vai vir aqui mesmo que seja R$ 50 um. Mas como não tá, eles fecharam tudo, não estavam fabricando. A oferta diminuiu. A demanda aumenta e o preço vai junto, né? Vai junto. É verdade. Moto usada, carro usado, tudo subiu. Porque é isso, todo mundo tava com dinheiro. É o tripé da economia, né? Subiu. E até mão de Aí obra. quando aumenta a oferta, obviamente diminui o preço, não é? Isso. Aumenta a oferta, tem mais produto para vender. Aqui eu vejo pela feira, quando tem 2 carradas de melancia, fica bem baratinho. Né? Funciona assim. Quando é só uma carrada e carradinha pequena, aí começa a aumentar o preço. E a demanda aumenta. Isso tá na lógica, né, da economia. Mas é assim. Aí você ganhou muito dinheiro nessa época. Ganhei um dinheiro, graças a Deus, deu pra mim. E como eu costumo olhar agora o negócio do teto. Do gasto. Você ganha 1.000, não pode gastar 1.500. Você ganha 1.000, você gasta aí 200 e investe 800. Ou investe 600, guarda 200 para uma eventual despesa ali que pode aparecer, né? E assim a gente vai crescendo. Eu costumo dizer que tem gente que trabalha, ganha 1.000, aí faz uma conta de 5. Por isso que ele não evolui. Não funciona. E eu trabalho, gasto pouco, não tenho muito, como é que se diz, luxo com negócio de roupa, essas coisas. Eu não ligo muito para essas coisas que eu aprendi desde novo. E isso não traz benefício pra gente. Então é investir em coisas que vai trazer benefício. Por isso que a gente cresce. Tudo bem, uma aula, né, que você tá dando aí. Já aprendendo com a vida. Uma aula de economia. Aprendi cedo. Põe arroz na roça, subindo ladeira, eu dizia, rapaz, isso não é a vida que eu quero, não. Então, eu fui aprendendo. Quando eu ganhava um dinheirinho, eu aprendi a investir para não ter que voltar lá de novo, né? É isso que eu tô cuidando para não ter que voltar para lá. Sérgio, e a questão da criação dos filhos, como é que é? Num período desse, numa mudança, por exemplo, de governo, como seria criar teus filhos em outro regime? Isaías, eu acho que eu ainda sou novo, 37 anos, mas já fui criado no ritmo dos antigos, né? Quando fazia uma coisa errada, tinha que pagar por aquilo. E aprendi muito novo que o certo é o certo e o errado é errado. E hoje, a gente vê pregando, hoje, graças a Deus, deu uma melhorada. Mas eu vi que no ano de 2017 até 2018, teve um índice muito de inverter os valores. Tipo, aquele tempo, acho que você lembra, os cabas das bolhas, andando numa bolha, o cara pelado no meio da rua. Que eu não concordo. Mesmo que seja uma mulher, eu tô no lugar com meus filhos, o cara com aquela coisa horrorosa, se mordendo ali, coisa, porque a criança não entende o que é aquilo, né? E uma pessoa, eu tenho minha filha tem 2 anos. Se Deus o livre aparecer um cara pelado no meio dela, eu vou perder a cabeça, eu vou bater nele e vou perigoso ir preso, porque aí imagina eu tô ali no banheiro com minha mulher, ela vai lá, eu tô aqui fora esperando ela sair, ela leva o meu menino, o cara vai entrar no mesmo banheiro. Isso eu não concordo, vai dar uma confusão. Vai dar confusão. E eu acredito que a esquerda trabalha desse jeito aí, em prol disso mesmo, para destruir, para causar confusão entre uns e o outro, entendeu? Então eu não vejo de outra forma eu criar meus filhos na esquerda. Tem que ser na direita, porque o que é certo é certo. Por que eles não querem criar um banheiro para eles? Eles querem bagunçar o meu e o da mulher.
que ele não fala? Não, tá errado aí, nós temos que ter um banheiro para nós. E lutar. Quando ele lutar pelo direito deles, é criar um banheiro para eles. Mas não, por que eles querem destruir o meu e da minha mulher? Não criar um para eles. É verdade. Então isso aí tá bagunçando. É do mesmo jeito nas escolas. O que um professor tem que influenciar na cabeça da criança sobre sexualidade? Não, ele tem que formar a criança para a vida, para trabalhar, para conseguir as coisas. Isso aí ela vai definir quando ela for adulta. Na cabeça dela, como nunca precisou e teve muito. Eu lembro daquele Clodovil, eu segui o Clodovil. O Clodovil era um cara homossexual, mas eu gostava daquele cara porque ele dizia, olha, o certo é o certo. Eu vim de um homem e de uma mulher. E eu, se caso ele quisesse casar, pronto, casar, beleza, união estável, beleza. Mas por que eles querem casar numa igreja dos crentes? Por que ele não cria uma igreja para eles casarem na igreja? Porque eles querem bagunçar dos outros. Tá entendendo como é que é? Eles não querem criar uma lei para ajudar eles querem bagunçar a nossa. Eles querem forçar a barra, né? Isso, eles querem bagunçar a nossa. É isso aí que eu não concordo. E eu sou a favor de todo mundo respeitar. Eu tenho muitos amigos homossexuais aí que eu gosto muito mesmo. É um menino aí que da cultura, que são meus amigos, gosto muito deles, acaba gente boa. E eles sabem respeitar os outros. Pronto, respeitando, vamos todo mundo dar certo, dá certo. Então a gente tem que respeitar o ser humano. Você tá entendendo o que é? Ele define o que ele quer ser, né? Isso. A gente não tem que gostar da prática que eles falam, não, a gente tem que respeitar. Cada um faz na sua vida o que quer. Por isso que nem tem que dizer, Deus não deu livre-arbítrio, cada um escolhe o seu destino. E Sérgio, eu vejo que você é uma pessoa muito dedicado à pátria, muito da direita, conservadora. E é do conhecimento da cidade, né? Essa sua bandeira. E nem só você, como a sua família. O que te levou a esse posicionamento, né? De levantar realmente a bandeira do patriotismo em Buriticupu? Mas aí eu vejo tudo mudando. Quando eu vejo as coisas mudando, o cara proibindo a Bíblia, uma Bíblia numa escola pública, a Bíblia na biblioteca pública, que mal faz uma Bíblia? Eu fico me perguntando, que mal? Aí eu disse que a gente, para ter respaldo nas coisas, a gente tem que entender o outro lado, né? Aí eu procurei ler aqueles livros lá do Karl Marx, daqueles cabos lá, por quê? Começa com o desarmamento da população. Eu, desde 2018, eu sou atirador esportivo e tenho a minha posse de arma. Nunca dei um tiro em ninguém. Minha arma lá em casa é para proteger a minha família. Se Deus o livre, alguém entrar lá, eu vou proteger a minha família, a qualquer custo. Então, que interesse tem o governo em tirar essa proteção a mais que eu tenho na minha casa? Qual o interesse que eles têm? Se eu não ofereço risco nenhum para eles. Se eu não ofereço risco nenhum para outro cidadão de bem. Então, quando começou o desarmamento, começou eles tirando todo o amor que a pessoa tinha à pátria. Tirou o direito do pai e a mãe corrigir o filho. Porque eu não sou a favor também do pai espancar um filho, não. Se quer ver o zangado, é ver um cara maltratando uma criança. Então, quando eles começaram essa prática... Querer proibir o hino nacional brasileiro nas escolas. Pois não é. Proibir uma Bíblia numa biblioteca pública. Proibir até o evangelho de ser pregado no meio da rua. Quando eu vi essas coisas, eu comecei a me aprofundar. Quando eu comecei a defender o Bolsonaro, foi uma vez que eu fiquei com raiva dele. Quando eu vi aquele vídeo dele xingando a Maria do Rosário, eu disse, rapaz, o cabo desse é louco, xingando a mulher dessa, mulher tá defendendo direitos humanos da mulher. Aí eu fui... aprofundar. Eu fui ver, eu quero ver o vídeo todinho, que ele só mostrava daquela parte que ele chamava ela de vagabundo, dizendo, dá que eu te dou outro. Né? Ela dizendo que ia dar a mão na cara dele, ele disse, dá que eu te dou outro. E esse cara é um louco. Aí Deputado federal. Isso, peguei e fui pesquisar. Vídeo completo de Bolsonaro discutindo com Maria do Rosário. Lá eu vi e ele dava certo, e ela que estava errada. O caso do Champinha. Vagabundo pegou a menina e o namorado dela, degolou o namorado dela no primeiro dia e ficaram ele e mais dois abusando dela por 5 dias. E depois, no 5º dia, em vez de liberar ela, que já tinha sofrido o suficiente, não, ele degolou ela também. E vai preso aquela vagabunda da Maria do Rosário, em vez de ficar do lado da família, da vítima. Não, foi para defender o Champinha, porque disse que era de menor. Ele não sabia o que estava fazendo. Como é que uma pessoa... Geralmente eu acredito que uma pessoa não sabe o que está fazendo. Você está indo aqui, saiu uma pessoa de trás de um carro e bateu. Ele freou, mas não deu tempo. Ele não sabia. Agora o cara com 5 dias abusando de uma pessoa, no 5º dia Davi matar, ele não sabia. Então aquela vagabunda foi defendendo o vagabundo.
Então é isso que eu estou dizendo. A pessoa aí, conhecimento, vai libertar. Aí eu passei a seguir ele para me ver. Aí eu vi que ele estava defendendo, era só o cidadão de bem. Aí eu passei a seguir ele vendo quais eram as pautas dele. Vi que o menino, eu tava falando, moço, que é deputado que morreu, era homossexual. Clodovil apoiava ele. Enéas, porque Enéas, todo mundo taxava Enéas como doido, e a gente hoje vendo, viu que era um gênio. Era um gênio conservador. Aí por que eles, em vez de botar o Enéas para ser presidente, optaram pelo Lula? Porque o Enéas era um cara que pensava por si só. E o que eles impor nele, ele não ia aceitar, porque ele sabia a realidade, sabia a verdade. E o outro não. O outro eles poderiam moldar ele no jeito que eles queriam e podia arrancar o que queria dele. Por isso que eles botaram Enéas. Para nós, que no tempo nós não tinha isso aqui, ó, que nós pode dar um Google e ver o que é, o que não é verdade. A Globo ditava o que queria para nós e nós taxamos o coitado do Enéas como doido, e sendo que era o cara mais inteligente que o Brasil já teve. Verdade. Então, a partir dessa concepção, das suas pesquisas, que você chegou a apoiar Bolsonaro, né? Conheça a verdade e ela te liberta. João 8 e... 8,32, né? Olha aí, Sérgio. O Bolsonaro, o povo diz, rapaz, estão aí agora batendo nos pastores, nos padres que estão tentando abrir o olho do povo. Eles dizem, rapaz, isso não pode se discutir, mas é por isso que chegou onde chegou. Porque não se discutia, né? Porque o pastor e os padres não queriam entrar nesse rol da política e os cabos acabou influenciando o povo e botando um contra os outros, que se o pastor falasse... Mas o pastor não é o cara que indica o caminho para as ovelhas, mostrar o caminho mais certo para a ovelha? E que protege também, isso. Né? Então, se é ele tem que abrir o olho. Ele não tem, eu não costumo dizer que o pastor não tem que obrigar. Ah, se você não votar em fulano, você não pode entrar no... Não, ele tem que abrir o olho. Ó, você tá aqui, que nem ele disse, eu assisti o vídeo que o senhor postou do pastor lá, ele não pede voto para ninguém, ele só diz o seguinte, qual é a pauta que mais parece com nós? Isso. Qual é a pauta que mais parece cidadão? Hoje não tá tão fácil. Hoje só abre os olhos, né, das pessoas. Hoje tá fácil. O cara foi preso por corrupção, foi preso por lavagem de dinheiro, foi preso por organização criminosa, mesmo de coisa junto. E o outro não tem nada. O que ele... Os processos que é por palavrão. Por isso, é que nem eu digo, eu não tô caçando marido. Você falou em pastor, e o pastor Elidônio, ele levou umas pancadas aí de uma meia dúzia, né? Uma meia dúzia. E 99% é a favor dele, certo? É um homem de muita coragem e que a minha admiração aumentou por ele. E eu tô com ele. Pastor Elidônio. Não, eu fiquei elogiado com o pastor falar aquilo ali. E outra, olha o currículo das pessoas que estão criticando ele. Olha, vai olhar. Olha o currículo dessas pessoas. Olha o passado dessas pessoas que estão criticando ele. Daí você sabe o tipo de gente que está criticando ele. Esse que está criticando ele é do lado de lá, né? E olha o currículo dele, olha o passado dele. Verdade. Então é isso aí. A pessoa, eu digo sempre, credibilidade é a melhor coisa. De tudo que você faz no comércio, eu faço pro serviço, às vezes dá errado, que não tem jeito, tem uma coisa que dá errado. Às vezes eu levo prejuízo para recuperar aquele serviço que eu fiz, que deu errado, mesmo que não estou ganhando nada, mais para poder salvar o nome e a credibilidade, entendeu? É isso que funciona. E Sérgio, como é que você vê a posição dos padres aqui de Buriticupu com relação à política? Muitos mesmo estão com medo ainda de se declarar, porque se você sabe, na Igreja Católica é mais forte do outro lado, da esquerda. Porque a Igreja Católica ela é menos rigorosa, né? No termo de proibir o cara de ir num show, numa coisa, entendeu? Aí tende de ter mais esquerdista na Igreja Católica, tá entendendo? Que o regime é mais aberto. E muito do padre fica temoroso em definir o lado da direita e espantar o povo. Tá entendendo? Uhum. Então, muitos deles hoje estão evitando de falar para não ter essa... Aqui mesmo em Buriticupu ninguém vê, né? Eles se envolveram. Já tem uns que se posicionou, mas fica naquela, com medo, porque aqui não estou dizendo, senhor. Ainda, eu vi uma frase hoje que diz assim, se o PT
tem 70, 60, 65, até 70% dos pobres que votam nele. A maioria dos pobres vota nele. Qual o interesse que ele tem em fazer esse povo ficar rico? Ficar pelo menos na classe média? Se a classe média, a maioria vota na direita. Então ele não tem interesse de libertar o povo, eles têm interesse em votar cada vez mais na miséria, porque quanto mais na miséria, mais o povo vota neles. Então ele não tem interesse de tirar o povo. Porque quando o povo se liberta, sai daquele da coisa, o cara tem um celularzinho, ele pesquisa, ele estuda mais. É por isso que o Nordeste não desenvolve, né? O Nordeste todinho é governado pela esquerda há muitos anos, há 20 anos. Então, é onde está o maior índice de pobreza, evasão escolar, né? Repetência, tudo que diz respeito à saúde, tudo é mais fraco aqui no Nordeste. O desenvolvimento é mais fraco. Está governado pela esquerda há mais de 20 anos. Ele não tem interesse nenhum, então, de melhorar. Esse melhorar é como você fala, liberta, né, as pessoas. Sempre diz que a evolução do país é feita pela classe média. O cara que ele é rico mesmo, se der que nem se der uma merda, aí ele vai embora. E o pobre tá lá, não tem pra onde correr mesmo. Ele não tem pra onde correr. E a classe média é o que sabe que se piorar, ele vai pra miséria. Então ele está na esperança de enricar, melhorar de vida. E o pobre, ele tinha que ver o cara dizer assim, o Bolsonaro não gosta de pobre. Ele não quer o cara pobre, ele quer todo mundo para a mesma classe média. Por que agora ele tem um projeto? Antes o cara pagava imposto até 3 mil reais, né? Agora até 5, né? Até 5 não paga mais imposto. E ele quer aumentar para 6. Quem até ganhar até 6 mil não pagar imposto. Para que isso? Para que o cara possa crescer. Quanto mais o cara cresce, por exemplo, eu tenho uns 7 meninos trabalhando. Se eu melhorar de vida, eu conseguir botar 14 funcionários. Aqueles 14 funcionários, um vai comprar uma moto, vai gastar um pneu, né? vai comprar na banquinha, a mulher dele vai no salão de beleza, vai numa loja. Você tá entendendo? Aí aquilo ali traz renda para a cidade. É igual agora, o cara tava me dizendo assim, agora eu tava falando com um rapaz na loja lá, dizendo para mim que a soja não traz nenhum benefício aqui, os cabos da soja não traz nenhum benefício para o Buriti. Eu disse, eu vou lhe mostrar só aqui dentro da minha oficina. Eu tô com uns bicos na plantadeira lá, que o cara pôs para me revestir de fibra e outros com a lata, né? E só aqui eu tenho mais de R$1.000 que eu vou ganhar dele. Aí tem os para-choques que eles trazem. Aí o cabo tem a mulher que ela vai na loja, compra. Ela vai no salão, faz cabelo. Aquele dinheiro circula aqui. E ele vem, compra um pneu, remenda um pneu, borracheiro. Vai na farmácia. E lá tem vigia também, né? Vigia, operador, tudo é daqui. Zelador, tem tudo. E os cabas que eram madeireiros, que compraram agora as carretas. E tinha o giri que puxava a tora agora arada a terra. Então é isso aí que eu tô dizendo. Tudo gera renda para a cidade. E isso é bom. E eles não conseguem ver. Acham que a esquerda plantou na cabeça deles que o empresário atrasa o pobre. Não, o pobre trabalha pro rico. É verdade. E Sérgio, como é que tu vê a continuidade da esquerda? Vamos trazer para Buriticupu, para nossa cidade. Como é que você vê o futuro da esquerda em Buriticupu? Da esquerda em Buriticupu. Pai, o meu sonho em Buriticupu é uma escola militar para pôr meu filho. Mas graças a Deus e graças à igreja, né, que conseguiu pois a ideologia de gênero, né, que era fazer escola, pensou. Então eu penso assim, se a esquerda no poder aqui em Buriticupu, é um atraso para nós. Não, mas eu quero que você me diga quem é o representante da esquerda em Buriticupu, o político representante da esquerda. Aqui da esquerda. Porque assim, o PT tem o Júnior, né? O PT, eu acho que hoje ele é representado aqui pelo Júnior. O PT é o maior partido da esquerda. Você acha que eles têm uma vida longa? O PT crescendo, ou o PT parando, sendo extinto? Como é que você vê isso aí? Eu acredito que o PT, ele vai, nesses próximos 4 anos, ele vai ser praticamente dissipado da coisa, porque eles estão perdendo a credibilidade. Olha, o Fujão mesmo agora no debate, ele não apareceu. Por que ele não aparece? Porque por mais que ele minta e coisa, a verdade prevalece. Quando ele fala... Você acha que ele mente, o Lula? Ele fala o que vem na cabeça.
E hoje, é que nem eu disse pro senhor, nós temos uma arma aqui que é o celular. Nós temos o Google, nós pesquisamos. Quando eu vi no debate que ele estava na Band, que foi o último que ele foi, teve coragem de ir. Quando o Bolsonaro perguntou para ele... Quando ele perguntou ao Bolsonaro, né, sobre o desmatamento, o que ele ia fazer, o Bolsonaro, dá um Google aí. Dá um Google aí. O meu... Ele ficava botando a mão no bolso, Rapaz, puxava ele tirava o a lenço, caneta e botava de novo. Aí bebia água, bebia uma dosinha. Ele bebeu muito ali, ó. Aí isso aí que eu tô dizendo. A esquerda, ela só prevalecia e está prevalecendo enquanto, que não estou dizendo senhor. Por que ela prevalece no Nordeste? Porque a maioria do povo é pobre, fraco e não tem um conhecimento. Quando a gente conhece, tem a verdade, tem aqueles que são apaixonados, que mesmo que sabendo, que são o que eu digo que é os cúmplices, que sabem o que o PT fez, sabem o que o PT vai fazer e mesmo assim vota nele. Compara o cara desse aí que nem uma mulher que tem um marido que espanca ela, né? O cara bate nela, morro no olho e tudo, ela diz, vou te largar. Aí ela sai e diz, não, vem cá, me perdoa, não vou fazer mais não. Tá bom, não vou fazer mais não. Aí ela vai e volta. Aí ele espanca ela volta a morrer e diz, vou dar paz tu. Aí ele vai lá e chora e espera, ela vai e perdoa. E o cabo do que vota no PT, não. É que o Lula tá dizendo, eu vou fazer isso, eu vou regular meio de comunicação. Tá como se o cara batisse na mulher dizendo assim, olha, tu vai votar pra mim, mas eu vou te bater. Eu vou judiar de tu vota se tu quiser. E mesmo assim eles aceitam, tá entendendo? Então, tá concordando com as práticas. E o Lula tá dizendo aí que vai regular, já começou, né? A Jovem Pan tá aí sob censura desde segunda-feira. Aí as contas de muitas pessoas, tem umas palavras aí que não pode nem falar. Se falar, cai a coisa. Vídeo, se tiver falando nas palavras aqui, cai também. Então, já começou. Antes dele chegar ao poder, já começou. Aí o cara disse, mas como? Por que o Bolsonaro não fez? Porque chegou o ponto. Eles passaram 16 anos, todos os ministros, tudo foi eles que colocaram. Então, são todos a favor dele. Então, eu vejo assim, a esquerda se estranhou na sociedade e criaram força, está enraizada, mas com mais 4 anos aí de direita, mostrando a verdade. Vai cair muita coisa. Vai cair muito. Agora mesmo, os deputados deles quase tudo foi extinto. O Senado também praticamente extinto. Então, um povo trabalhando e libertando aí, nós tem que, vai ser duro, não vai ser fácil. O que a gente plantou hoje só vai colher daqui. É uma árvore, você planta, rega, para depois escolher a sombra. E em Buriticupu, qual assim a sua perspectiva de votação para esse agora, segundo turno? Eu tenho a expectativa aí de 11 a 12 mil votos. Eu sou mais otimista. 14 mil. 14 mil votos para Bolsonaro. Eu sempre... Tá registrado aqui, ó. Você bota de 11 a 12. 11 a 12. Eu tô colocando aqui nos microfones, viu, Buriticupuense? 14 mil votos Bolsonaro vai tirar em Buriticupu. Tá registrado. Grava esse vídeo. E comente, se você bota mais, bote aí embaixo também. Eu vou dar, ou vou dar menos votos. Mas eu acredito, Sérgio, em 14 mil votos. Também abriu muito os olhos das pessoas. Tinha muita gente que até o debate é importante. Eu não vou botar 13 porque... Não, tá repreendido. Ou é 12 ou é 14. 12 ou é 14. Aí o papel, que nem o senhor disse, dos pastores foi fundamental para abrir o olho da pessoa mesmo, porque tem gente que fica iludida e não acredita. Mas é isso que eu digo, a Venezuela, a Cuba, ninguém acreditava também que eles iam... Até o Chile, né? O Chile. Argentina. O Chile hoje tá lá de um jeito que, Deus o livre, quando o cara morre, a herança agora não é mais da família, do governo. Então os filhos praticamente estão mudando tudo. Então o cara diz assim, rapaz, isso não acontece no Brasil não. Os amigos meus dizem, pô, fiquem se preocupados, isso não acontece não, aqui é o Brasil é diferente. Se o Lula coisa lá, nós se reunimos aqui e tira ele. Eu digo, meu irmão, a lei, quando ele cria a lei, começa pelo desarmamento. Como é que tu vai enfrentar? Aí tem aqui, tinha o antigo coronel Nelson, tinha aqui, ele era muito meu amigo. Ele dizia, Serginho, nós polícias somos a favor do cidadão bem armado. Quando o cidadão bem armado, quando nós chegamos lá, o cavalo é pego. Porque nós estamos aqui, isso era 30 e não sei se aumentou, era 32, 33 policial pra cá, né? 72, 74 mil habitantes que era. Aí eles me dizem aí, nós aqui, mas fica 8 polícia por dia só. Era 30 mais em reserva, né? É os plantões. Aí,
Como é que nós estamos aqui? O cara tá assaltando um cara lá no segundo. Aí liga para nós. Nós vamos levar em torno de 10 a 15 minutos para chegar lá. Nesses 15 minutos o cara matou, estrupou, fez tudo. Quando nós chegar lá, o cara já foi embora. Então é fundamental para nós que um cidadão de bem esteja lá. Quando o cara meteu o pé na porta, o cara... Pronto. Para quem melhor do que o Lázaro? Lembra do Lázaro? A primeira casa que ele meteu o pé na porta, o cabo tinha uma 20. Quando ele meteu o pé na porta, o cara chamou fogo na porta. Cadê que ele quis ir de novo? E não, foi embora. Ele foi caçar uma casa que o cabo lá desarmado. Foi. Então é desse jeito. O governo de esquerda quer desarmar a população para eles poderem dominar. Uma hora que ele impor uma lei que ninguém quer, como é que ele vai se defender? É verdade. Pois é, pessoal, nós estamos aqui quase encerrando já o nosso bate-papo com o nosso amigo Sérgio. E, Sérgio, deixa aí as suas considerações finais. Olhando aqui no olho do povo, dizendo que, ei, quero pedir para todos vocês, não acreditem em mim não, nem no irmão Isaías Neves, nem no Bolsonaro, nem no Lula. Pesquisa por você mesmo, você. Vá lá, dá a sua pesquisada, compare a história de um com o do outro e vê. Nós não tem coisa melhor do que o passado da pessoa. É isso? O passado diz quem a pessoa é. Então, se eu pesquisa aí 16 anos de PT e 4 anos de Bolsonaro, e olha que no tempo do PT as commodities estavam a todo vapor, dinheiro jorrando aí de todos os países, investimento no Brasil, não tinha pandemia e não tinha guerra. E o Brasil caindo. Entendeu? Hoje, com guerra, com vários desastres que teve, Brumadinho, a pandemia, e o Brasil subindo, diminuindo o desemprego, diminuindo a taxa de mortalidade por arma de fogo, sendo que está liberando a arma de fogo cidadão de bem e o índice caindo. Então você analisa tudo isso e vê. Nunca teve tão fácil de hoje escolher um lado. Já está disso, polícia e ladrão. Acaba ver qual é o lado que vocês... Tá dizendo o pai de família e o cara que é contra. O cara que é a favor da vida e o cara que é contra a vida. O cara diz, mas como assim? Porque o cara que tá apoiando o aborto, matar uma criança com 3 meses e meio num ventre, arrancando a criança. Nossa, se você assistir o vídeo, como é que é feito, você não vota na esquerda não. Moço, é triste. Como é que eles falam? Meu corpo, minhas regras, e tem um corpo dentro dele e eles querem destruir o corpo de outra pessoa. Como é que eles querem direito para eles e querem impor o direito nosso? Como é que o cara invade uma igreja, destrói uma igreja? Como é que eles querem lei para proteger eles e querem destruir as nossas leis, as leis que protegem nós? Então, isso não ficou fácil demais para poder definir um lado hoje. E é aí que eu tô aqui. Eu digo sempre, cara, eu não gosto de Bolsonaro. Eu não gosto, vou ficar bem claro que eu não gosto de Bolsonaro. Eu tô com o Bolsonaro porque o que ele está defendendo hoje é o que eu defendo. Se no outro, agora no mandato dele, ele vier roubar e ter corrupção no governo dele e ele aprovar que nem o Lula fez, no próximo eu estou aqui fazendo campanha contra ele, porque eu não sou apaixonado por ele, eu não gosto dele, eu estou defendendo o que ele defende. Na realidade, ele está defendendo o que eu quero. Então, ele está me representando. A partir da hora que ele não me representando mais, eu não quero nem papo com ele. Então, um forte abraço, pense bem, analise e conheça a verdade, que ela, a verdade o liberta, né? Não? E no dia 30 é 22. É 22. E o Neymar vai comemorar, né? Neymar vai fazer 22 gols aí na Copa do Mundo para nós ir pro Hexa. É isso aí, meus amigos. Deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo, deixe os seus comentários. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Isso. Nosso canal Isaías Neres. E vamos dar uma forcinha pro seu Isaías aí, ó. Que nem o Brasil Paralelo começou pequeno, mas cresceu. Todo mundo precisa de apoio. Os empresários aí que quiserem dar uma força, que é visto por muitas pessoas, dá uma forcinha pro seu Isaías Neres aí, que ele tá começando. Mostra aí, Thiago, os comerciais aí, ó. Como todo mundo... Olha aí, Sérgio. Começa... Bivolts, nosso amigo o Frank. SS Passagem, o Nizinho, né? Nizinho. Pizzaria Nobre. Aqui bem pertinho, Web Center. Janaíus, nosso amigo. E aí o podcast Falando Francamente. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Abraço.